O tema desta mensagem é algo que Deus ministrou ao meu coração e eu sei que vai ministrar ao teu também. É manto de cores. Amém? Manto de cores. Agora veja bem, a Bíblia diz que Israel, que era Jacó e agora chamado Israel, teve José, era o seu filho mais novo, e que ele amava José mais do que todos os seus filhos, porque José era um filho da sua velhice. E ele confeccionou para o seu filho e deu para ele uma túnica colorida. E o que representa essa túnica, esse manto colorido? E aí, veja bem, antigamente as pessoas eram conhecidas por outras coisas. Eu estava até comentando com as mulheres aqui na sexta-feira sobre vários tipos de mulheres que a gente escuta falar hoje em dia. E aí eu lembrei para elas algumas: mulher melancia, mulher melão, mulher moranguinho, mulher, que mais que eu falei? Mulher jaca, mulher pera, e por aí vai. É uma mulherada abençoada essa, né? Antigamente as mulheres eram distintas, né? Mulheres bem comportadas, mulheres bem cuidadas, era uma marca da mulher. Agora, na geração atual, o manto que o inimigo quer colocar sobre as mulheres é um manto que diz que a mulher, quanto mais depravada ela for, melhor. A mulher, que não há diferença entre homem e mulher. Estão sabendo que está havendo uma passeata aí, né? Mas o manto de cores que tu vai receber hoje é um manto de honra. Amém? Então, queridos, o que acontece? O manto que o inimigo tem tentado colocar é que tanto faz ser homem, ser mulher, que pode trocar de sexo, que casamento não é importante, que mulheres solteiras podem ter filhos, que homem pode ficar com homem, que mulher pode ficar com mulher, que pode fazer tudo o que se quiser. Pessoas vivendo verdadeiras derrotas, financeira, emocional, devendo banco, agiota, devendo o amigo, casamentos dissolvidos, problemas emocionais, a família hoje vista como uma instituição falida, filhos que desonram seus pais, que machucam, que batem, pessoas que matam, que estupram por qualquer coisa. Esse é o manto que o inimigo tem colocado na nossa vida, no nosso país. Manto de vergonha, manto de destruição, manto de culpa, manto de dívida, manto de doença, de enfermidade, manto de traição, de falência. São mantos que o inimigo tem colocado na nossa vida. E aí eu queria te fazer uma pergunta, queridos. Eu vou colocar o manto. O inimigo tem oferecido mantos como esse. Você quer um? Quem me ajuda aqui? Ajuda aqui. Não, deixa ela. Amarra aqui. É o manto da vergonha. Quantos de nós temos andado e o inimigo tem apontado para nós no mundo espiritual dizendo: tá vendo ali? Pega mais ali, Dória, ó. Tem mais. É o manto da destruição. Pode colocar. Esses são os mantos que nós temos levado. Esse é o manto que o inimigo quer que nós vistamos. É o manto da derrocada financeira. De tu tá vendo? Para que você vai dizimar? Para que você vai ofertar? Seu dinheiro não vai dar para nada. A gente tem usado, as pessoas têm usado mantos de derrota. E esses mantos têm andado nas nossas vidas, nas nossas costas. E deixa ela terminar de colocar aqui. Sabe o que acontece, queridos? Na verdade, esses mantos têm peso, obrigada, Dória, espirituais na nossa vida. E sabe como é que nós temos andado, queridos? E nós não temos visto encurvados. O peso que esses mantos têm trazido na nossa vida, mantos de prostituição, mantos de lascívia, mantos de coisas que não vêm segundo a palavra do Senhor. A gente tem andado assim com esses mantos.
Mas esse tipo de manto é o que você não pode aceitar. E hoje é o que você vai rejeitar da tua vida. Você vai dizer, eu não quero isso aqui. Manto de vergonha, chega. Manto de derrota, chega. Eu não quero mais, vai sair da minha vida. Vai embora, fora, fora. É o que o Senhor quer arrancar da tua vida. Deus quer tirar isso de você. Deus não quer que você viva desse jeito. Mas você sabe por que o inimigo quer manter esses mantos aqui na tua vida? Sabe por que o inimigo quer que você ande com esses mantos sobre a tua vida? Para que a glória de Deus não se manifeste na tua vida. Sabe por quê? Porque quando a glória de Deus se manifesta na nossa vida, todo o opróbrio, todo o pecado, todo o peso do inimigo é arrancado de sobre nós. E vai ser arrancado da tua vida hoje. Hoje é o dia que o Senhor escolheu para arrancar esses mantos da tua vida. E te dar um manto de cores. Um manto de cores. Para você. E hoje, queridos, eu creio. Deus está colocando um manto de cores sobre o Brasil. Deus está colocando um manto de cores sobre Sobradinho. E Deus está colocando um manto de cores sobre Israel. Eu creio. E entenda, Ele vai te dar um manto de cores, assim como Ele deu um manto de cores a José. Deus quer trocar vestes aqui de tristeza por vestes de louvor. E isso é um manto de cores. Agora, veja bem, Ele quer te dar um manto de cores. Quem quer receber um manto de cores? Como Ele deu para José, agora a gente precisa fazer algumas coisas. A primeira coisa que a gente precisa fazer, nós precisamos quebrar os costumes e tradições que invalidam a palavra de Deus. Esses costumes e tradições precisam ser quebrados na minha e na tua vida. Diga amém. A Bíblia no livro de Marcos, capítulo 7, versículo 8 diz: porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. Queridos, escute, Deus não é Deus de tradições, Deus é Deus de novidade. Deus é um Deus de novidades. Por isso hoje é dia de você quebrar paradigmas e tradições e colocar tudo que te impede de viver o novo de Deus para fora. Você precisa dizer: Senhor, se hoje o Senhor quer colocar um manto de cores na minha vida, então que venha um manto de cores sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. E foi o que aconteceu. E o que esse manto de cores vai te dar? O que ele vai te dar hoje? O que ele vai significar na tua vida? Uma coisa, uma só coisa. Ele é o selo. Ele é o prenúncio de um novo tempo. Amém? Diga, ele é o selo. Ele é o prenúncio de um novo tempo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 diz: mas como está escrito, as coisas que olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Aquilo que olhos não viram e ouvidos não ouviram, é o que Deus projetou para a tua vida. O manto de cores de Deus, o manto de cores de Jesus, o manto de cores que Deus vai colocar sobre a tua casa, que vem do Senhor, é o prenúncio de um novo tempo. Vem anunciar que coisas grandes estão por vir, coisas grandes vão acontecer neste lugar, e na tua vida e na tua casa. Se você crê, diga glória a Deus. Aleluia. Sabe por quê, queridos, que as pessoas roubam as cores do arco-íris e colocam as cores do arco-íris como símbolo do movimento gay?
porque nós permitimos que o inimigo roubasse aquilo que Deus criou. E você sabe o que é o manto de cores? São as cores que Deus criou para nós. Eu fiz questão de fazer as cores do arco-íris. E Deus sabe de todas as coisas, porque nós vamos resgatar aquilo que nos foi roubado. Agora veja bem, do que se tratam esses selos, pastora? Lembra? Falamos que é um selo, um manto de cores é um selo na tua vida. De que se tratam esses selos? Em primeiro lugar, são as revelações. José, no capítulo 41, teve as revelações dos sonhos de Faraó. As vacas magras e as gordas, as espigas de milho cheias e as miúdas. São as revelações, este selo significa as revelações que Deus vai dar para a tua vida. Amém? Você recebe? Amém? Eu quero que agora você coloque a mão na tua cabeça. Senhor, nós submetemos a nossa mente, a tua palavra. Meu Deus, e nada, Senhor, do que acontece ao nosso redor tem o poder, Senhor, de nos tirar da conexão que nós temos contigo. Nós anulamos agora todo o poder do inimigo, em nome de Jesus, e nos levantamos declarando que o manto de cores está sobre esta igreja, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Então, queridos, quando José recebeu do pai dele o manto de cores, aquele manto, aquela túnica que ele estava recebendo, era algo profético na vida de José. Diga aleluia, diga aleluia, diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E quando José estava recebendo aquele manto de cores, ele estava recebendo o selo de Deus. E José recebia revelações. Você vai receber revelações de Deus, porque hoje o manto de Deus está descendo sobre a tua vida. Diga aleluia, glória a Deus. A segunda coisa de que se trata este selo, fala de prosperidade. Você conhece a história toda de José? Eu vou te falar algumas coisas. Primeira coisa, o Salmo 35, versículo 37, diz que Deus ama a prosperidade dos seus servos. Amém? Deus ama que você seja próspero. Quem aqui quer ser próspero? Aleluia! E aí, veja bem, Gênesis 39, versículo 2, diz que o Senhor estava com José e ele foi um homem próspero. Tudo que José colocava as suas mãos prosperava. Tudo que você colocar as suas mãos vai prosperar. Tudo. Gênesis 39, 3 diz: vendo, pois, o seu Senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Do versículo 5 diz: o Senhor abençoou a casa do egípcio. A bênção do Senhor foi sobre tudo que tinha na casa e no campo, por amor a José, por causa da bênção, por causa da unção que estava sobre a vida de José. O manto de cores sobre a tua vida, queridos, vai fazer com que você prospere em tudo que você colocar a sua mão. Quem não quer ser próspero aqui? Por sua causa, Deus pode mudar o seu trabalho. Por sua causa, Deus pode mudar a sua casa. Por sua causa, Deus pode mudar a tua família. Por sua causa, Deus pode mudar a cidade de Sobradinho. Você crê nisso? Aleluia, o selo do Senhor está sobre a tua vida. Glória a Deus. A terceira coisa de que tratam estes selos é a habilidade para administrar. Amém? Você vai entender. O manto de cores que foi colocado sobre a vida de José fazia com que tudo que chegasse às suas mãos fosse administrado com excelência. Amém?
fosse administrado com excelência. Escute o que eu vou te falar agora. Escute o que Deus vai falar para você agora. Toda desorganização vai embora da tua vida. Amém. Olha só o que diz a palavra do Senhor lá no livro de Gênesis 39:6. E deixou tudo o que tinha nas mãos de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. O senhor egípcio de José confiava nele para administrar tudo o que era seu. Queridos, no capítulo 41, diz que os egípcios vinham comprar nas mãos de José alimento, porque ele administrava tudo com muita sabedoria. O manto de cores sobre a tua vida vai te dar o selo para ser habilidoso em administrar o que você tem. Amém. Aleluia. A quarta coisa que este selo, que representa este selo, se chama santidade inegociável. Diga amém. Gênesis 39, de 7 a 9, dizia: aconteceu depois destas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: deita-te comigo. Queridos, a santidade inegociável. José podia ter se aproveitado naquele momento ali, porque ele era homem. No momento de fraqueza, a mulher estava lá cantando ele, dando em cima dele. Mas acontece que o manto de cores, quando ele vem sobre a nossa vida, como veio sobre a vida de José, te habilita, põe sobre a tua vida o selo de santidade inegociável. Eu sou santo porque Deus é santo. Eu busco a santidade porque o meu Deus é santo. Eu sou santo e não negocio minha santidade por nada neste mundo. Amém? Outra coisa, queridos, o que este selo nos garante autoridade. Aonde quer que José fosse colocado, ele conquistava uma posição de quê? Vejam bem, José foi colocado na casa daquele egípcio. Ele teve autoridade sobre tudo que era daquele senhor. José foi colocado na prisão e ele praticamente se tornou lá o chefe da carceragem. José foi colocado aonde ele era colocado. Ele foi colocado lá junto com o faraó e se tornou governador do Egito. Quem é que quer ser autoridade aqui? Queridos, Deus não chamou nenhum dos seus filhos para serem cauda. Deus nos chamou para sermos cabeça. E quando Deus está dizendo: igreja, eu tenho um manto de cores para colocar sobre a tua vida, o Senhor está dizendo: eu quero selar você com o selo da autoridade. A mesma autoridade que estava sobre a vida de José é a que Deus quer colocar sobre a minha e sobre a tua vida. Aleluia. Outra coisa, sexta coisa, é o selo da unção. E diz assim lá no capítulo 41, versículo 38, disse Faraó a seus servos: acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus. O que é que Faraó estava dizendo? Ele estava olhando para José e ele estava dizendo: eu reconheço que o Espírito de Deus fala através de ti, José. Eu vejo na tua vida o Espírito de Deus. Queridos, quem de nós não quer que a pessoa olhe para nós e diga: o Espírito de Deus está falando através de você. O Espírito de Deus está falando através da tua vida. Mas quando nós andamos com os mantos de vergonha, os mantos de pecado, as pessoas não podem olhar para a gente e dizer: eu reconheço Deus na tua vida, como o Faraó fez com José. E ele disse: se o Espírito de Deus está sobre a tua vida, não há ninguém, não acharíamos um homem em quem haja o Espírito de Deus. Você quer o selo da unção? Deixe que Deus coloque hoje sobre a tua vida o manto de cores. Amém? Outra coisa, sétima coisa, o selo da sabedoria. Glória a Deus. Gênesis 41, 39, a vida deste homem é fantástica. Depois disse Faraó a José:
pois que Deus te fez saber tudo isto. Ninguém há tão entendido e sábio como tu és. O selo da sabedoria. Queridos, hoje o que Deus está querendo fazer nesse lugar é algo especial. É algo que vem direto do coração de Deus. Deus está falando para você, Ele está dizendo, olha, eu quero trocar tuas vestes. Eu quero tirar o opróbrio que está sobre a tua vida. E eu quero colocar um manto de cores sobre a tua vida, de tal forma que quando o inimigo olhar para você, ele vai dizer, olha, não mexe com esse daí, porque sobre ele está o manto de cores. É assim que funciona. O manto, o selo da sabedoria. O selo da sabedoria sobre a tua vida. De forma que as pessoas cheguem até você e digam, eu preciso de um conselho. Eu preciso que você me dê uma orientação. E você disser por quê? E a pessoa vai dizer, porque eu não consigo encontrar aqui por perto uma pessoa tão sábia como você. Não tem por aqui alguém tão sábio como você. Hoje o Senhor quer levantar Josés aqui neste lugar. E hoje o Senhor quer colocar mantos sobre as nossas vidas aqui. E Ele vai trocar mantos aqui neste lugar. A oitava coisa, restituição da honra. Quando José se revela aos seus irmãos e é reconhecido por eles, imediatamente diz a palavra do Senhor, eles reconhecem José não só como irmão, mas como autoridade sobre a sua vida. E a honra de José restituída naquela hora. Quantos de nós não buscamos isso? Mas sabe quem restituiu a honra de José? Não foram os irmãos, não foi o pai, foi o Senhor. Hoje o Senhor quer restituir a tua honra. Pode dizer para quem está do teu lado, hoje o Senhor quer restituir a tua honra. Ele quer. Sabe por quê, queridos? Porque tem pessoas aqui neste lugar que são desonradas no trabalho, que são desonradas na tua casa, em casa. Tem pessoas que são desonradas na escola. Tem pessoas que são desonradas na rua. Mas hoje o Senhor está falando para você, eu vou tirar da tua vida o manto da desonra e vou trocar por um manto de honra. Aleluia. E a nona e última coisa é o selo da restauração da alegria. A família de José foi restaurada. O peso foi tirado deles. Eles voltaram a ser alegres. Eles voltaram a ser felizes. Eles voltaram a ser contentes. Queridos, eu quero te fazer uma pergunta. Há quanto tempo você não sorri? Há quanto tempo você não ri? Há quanto tempo você não dá uma gargalhada? Há quanto tempo? Há quanto tempo você não sorri? Mas aquele sorriso que vem da tua alma. Aquele sorriso mesmo. Aquela gargalhada que vem do fundo do teu coração. Há quantos dias o Senhor está dizendo para você, eu quero mudar a tua história. Eu quero mudar a tua vida. E hoje, queridos, é o dia que o Senhor escolheu para colocar sobre a tua vida um manto de cores. Hoje é o dia que o Senhor quer mudar a tua história. Hoje é o dia que o Senhor quer que você sorria. Hoje é o dia que Deus quer que você pule, que você dance, que você cante, que você dê brado de júbilo, que você dê salto de alegria. Por quê? Porque o Senhor hoje disse que vai restaurar a tua honra. E não interessa aquilo que as pessoas tenham falado a teu respeito. Não interessa todos os dias que você se olhou no espelho e o inimigo te enganou dizendo que você não valia nada. Mentiu. Quantas vezes você se olhou no espelho dizendo, realmente eu não valho nada. Realmente, Deus não quer fazer nada na minha vida. Hoje eu estou aqui em nome do Senhor para dizer para você, é mentira do diabo. Hoje Deus quer colocar um manto de cores sobre a tua vida.